Bem, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, quem faz a oração para nós? Eu vou fazer, que a Deise cobrou semana passada, eu nem sei se ela está aí. Acho que ela não Não pôde tá. vir, né? Vai ficar sem ouvir também minha prece. Então vamos lá. Que a paz esteja conosco, que nesta tarde, onde nos propusemos a nos reunir para fazer a oração, para ouvir dos teus entendimentos, pedimos a proteção e pedimos o auxílio da espiritualidade superior que vem até nós, que nos auxilie para entender o que o João vem para nos propor através dos livros de Kardec e também de André Luiz. Obrigada, Pai, por esta rica oportunidade. Esteja conosco, nos orientando e nos iluminando. Que nós saibamos aproveitar desses ensinos e aos poucos, da nossa maneira, nos esforçando cada vez mais para livrar das más tendências e colocar em prática as coisas boas que iremos aprender. Obrigada, Jesus. Auxilia-nos também no nosso dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos e também com aqueles que se colocam como os nossos inimigos. Obrigada pela oportunidade, hoje e sempre. Que assim seja. Beleza, gente. Então nós estamos no capítulo 7, né? E conforme já conversamos aí, na minha edição aqui, a página 92. Ante o intervalo espontâneo e reparando que o ministro se propunha a manter, não é isso? Todo mundo achou? Isso, sim. Achei. Achou? Deise achou aí? Rô, Tabata, Ana. Qual página é? Deixa eu mostrar aqui a minha edição, né? A minha edição é esse livro aqui, ó. É o novo. É o novo, então é na página 92. O seu é essa edição? Não, o meu é do tempo de Jesus Menino. Então, alguém tem uma edição do Jesus Menino aí, não? Então deve ser Deixa eu lá pegar. Calma, que vai dar tudo certo. Sim, não, vamos Mas, devagar. Está no capítulo 7, conversação. Qual é a página, Angelita? 88. Obrigada, gente. Achou, Paula? Calma que eu vou pegar aqui. Só um minutinho, é rapidinho. Tá, Pode tranquilo, pode ir. Não, a gente vai te esperar. Um por todos e todos por um aqui, né? É isso aí. Pode começar, João. Tá, mas você achou onde está? Achei, pode ficar tranquilo. Ante o intervalo espontâneo. Beleza? Então tá, então vamos lá, vamos conversar aqui sobre esse, e o que a gente estudou desse capítulo 7. Eu acho que futuramente seria razoável a gente fazer um apanhado, um resumo de tudo, né, gente? Porque está ficando guardado, a gente tem que estudar a obra e não simplesmente ler e comentar, né? Não, a gente tem que guardar conosco esse conhecimento aqui. Então, a gente tem que escolher algum dia, após o final de algum capítulo, de fazer uma revisão completa de tudo. E ao final da obra, não sei, a gente tem que também resumir a obra inteira. Bom, então eles estão naquela reunião com o ministro Sânzio, é uma reunião de 2 vezes por semana, em que vêm os superintendentes da reunião. E eles trataram de 22 pessoas, né? Isso foi do capítulo anterior,
E o último dele foi o Antônio Olímpio, o único caso que o André Luiz conhecia. E agora chegou o momento final. Depois deles terem feito todos os atendimentos, eles estão conversando, né, para que André Luiz pudesse escrever através da mediunidade de Chico Xavier e nós pudéssemos estudar essa obra. Então, ele quer perguntar a respeito da dor, né, da lei de causa e efeito com relação ao nosso destino em função da dor, né? E, naturalmente, por uma causa de erro. E o ministro falou que ele igualmente estuda a dor, chamando eles de filho, falou que ele estuda igualmente a dor, e que há muitos séculos ele acompanha alguns espíritos animalizados em regiões infernais. Mas portanto, ele sofre com isso, né? Sofre pela dor dos outros. Mas ele também afirma que nunca viu ninguém, em todos esses séculos de trabalho, alguém que não estivesse com o amparo de Deus, né? E o André Luiz se emociona demais. É o espírito, a gente vai colocar assim, talvez mais evoluído que André Luiz, mas com certeza é um dos mais evoluídos, talvez como ele, como o ministro Sânzio, o Asclépio, né, que apareceu no livro Os Mensageiros, muito elevado, que levou todos a chorar participando da direção do planeta, o Asclépio. Né? André Luiz até perguntou se aquele era o máximo grau possível para ser atingido pela evolução humana e recebeu a resposta negativa, que não. Que o Asclépio, ainda que seja muito evoluído, ele estava muito longe de atingir o fim. O que nos recorda Allan Kardec, porque ele diz assim, como que Allan Kardec ele diz que Deus tem que ser perfeito, infinitamente perfeito em todas as qualidades possíveis. A única razão para ele dizer da infinitude das perfeições divinas é que ninguém pode igualá-lo. Ora, então nos leva também à conclusão de que nós podemos crescer muito em virtude, porque só não podemos ultrapassar Deus. Esse é o limite. Que limite é esse? Que limite é esse? Né? Se Deus é infinito, porque ninguém pode ultrapassá-lo, então nós podemos crescer demais. Né? E estudando o céu e o inferno, a gente sabe a respeito do capítulo lá que fala do céu, capítulo 3, que tem espíritos que tomam conta de regiões, de galáxias inteiras, de conjunto de galáxias, pelo amor de Deus. E o André Luiz, nesse estado emotivo, ele tentava recordar. Talvez a maior emoção não seja pelo grau evolutivo de Sânzio, tão elevado, dentre os dos mais elevados, mas porque ele já deve ter tido, é a presunção que fazemos, que ele ficou tentando recordar, né, onde conhecera o ministro Sânzio, e o ministro pediu para ele não falar sobre questões particulares. Aí, perguntado do karma, ele falou que se trata de uma conta bancária de cada um de nós, que nós temos uma conta que então tem débito e tem crédito. E como nós temos individualmente uma conta, também as instituições, os países, né, os povos, as raças também têm contas. Ora, e se tem uma conta, tem alguém que toma conta das contas. Então, espíritos tomando conta de todas essas contas bancárias, individuais ou coletivas, e naturalmente as coletivas são espíritos muito elevados, né? E que eles, a depender da crescente evolutiva muito elevada, concedem créditos. E aqueles que não querem evoluir, insistem em não praticar algo para a sua evolução, eles têm que realizar cobranças com a mesma finalidade, fazer evoluir. E que, portanto, a vida é como se fosse uma lagarta acrisolada, regiões inferiores, uma região acrisolada. Mas que evoluindo, né, ela se expande, se torna bela. Beleza? Então, vamos lá.
Então, vamos onde a gente parou agora. Esse foi o resumo do início do capítulo, né? Ante o intervalo espontâneo, e reparando que o ministro se propunha a manter conosco, a manter contato conosco por meio da conversação, aduzir por interesse. Então, o ministro parou de falar, né? Falou dessa conta, falou dessas grandes almas que tomam contas das contas, fazendo cobranças ou concedendo créditos, de quem avança e de quem insiste em estacionar. Então, ele parou de falar e está esperando novas perguntas. Ele quer conversar. Então, André Luiz disse o seguinte: comove saber que, sendo a providência divina a magnanimidade perfeita, é comovente verificar que a providência divina, gerando valores infinitos de amor, para distribuí-los com abundância em favor de todas as criaturas. É também a equidade vigilante, a justiça, a retidão vigilante, na direção e na aplicação dos bens universais. Ou seja, Deus está tomando conta de tudo e, de forma, numa justiça que é inconcebível para a nossa cabeça muito pequenininha, ele está aplicando os recursos para gerar em nós valores infinitos de amor, para que nós cresçamos, né? Então, tudo muito organizado, esses débitos cobrados, esses créditos concedidos, uma aplicação de todos os bens do universo para que nós cresçamos. A finalidade é uma só, apesar de que alguns estão em maior débito e outros com maior crédito. Efetivamente, não poderia ser de outro modo. Então, o ministro Sâncio concordou com o que André Luiz falou, né? Ajuntou o Sâncio bondoso. Em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso não esquecer, não olvidar, que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações, a mínima partícula subatômica, pertencem a Deus. Quer dizer, então, tudo é de Deus, né? Para começar. Então, é uma questão de propriedade. Primeiro trecho das afirmações de Sâncio, ele está falando que Deus é que é dono de tudo, desde a mínima partícula subatômica até as mais remotas, as mais distantes, as constelações invisíveis que não são perceptíveis nem pelos instrumentos de astronomia, né? Cujos inabordáveis desígnios, propósitos, os propósitos de Deus são inabordáveis, podem alterar e renovar, anular ou reconstituir tudo que está como está. Tudo que está feito pode ser alterado, pode ser renovado, pode ser anulado, pode ser reconstruído. E a gente não vê, às vezes, algumas estrelas que morrem, né? A gente não vê, mas a gente sabe que a astronomia retrata, né? Retrata a morte de sóis, retrata a morte de sistemas que naturalmente são reconstruídos, né? Então vamos lá. Assim, pois, somos simples usufrutuários. Ora, então nós não temos propriedade de nada. Nós só estamos no usufruto da natureza, que consubstancia, que unifica os tesouros do Senhor, com responsabilidade em todos os nossos atos. Quer dizer, nós temos usufruto, sim, mas esse usufruto nos submete a uma responsabilidade. O que é que nós estamos fazendo com todos esses bens recebidos, né? Desde que já possuamos algum discernimento. Então, a responsabilidade também é conforme o grau de discernimento. Se pode possuir,
Mas se não há discernimento, também não haverá responsabilidade. Agora, havendo a posse e algum grau de discernimento, a responsabilidade fica proporcional a esse grau de conhecimento e ao ato praticado com esses bens divinos, beleza? O espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na Terra ou no outro mundo, em qualquer lugar do universo, encarnado ou desencarnado, gasta, em verdade, nós gastamos o que não nos pertence. Nada é nosso. Recebendo por empréstimo do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação, para que a gente próprio cresça. Cresça em quê? Em conhecimento. Primeiro ponto. E em também o quê? E em virtude, né? Beleza? É aquele mandamento, né? Amar e estudar, né? Certo? E Joana de Ângeles diz assim, quem não estuda, né, quem não adquire o conhecimento, também não vai aplicar adequadamente o amor. São duas moedas juntas. Não adianta pegar a primeira, vou só amar. Não, você vai acabar, como a nossa inteligência é diminuta, seguindo por um caminho apaixonado. Por falta de conhecimento, não se ama. Então, a gente tem que crescer em conhecimento e em virtude. Patrimônios, e gastando recursos que não são nossos. Patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação de tempo, atualmente, né, e forma, afeições e rótulos honoríficos de homenagem de qualquer procedência são todos propriedades do Todo Misericordioso. É engraçado saber que Paulo tinha exatamente essa noção. O livro Paulo Estevão, quando ele está saindo da prisão, que ele ficou 2 anos na cidade, não estou lembrando o nome da cidade, ficou 2 anos preso em Cesareia, 2 anos preso em Cesareia. Depois ele vai, né, sair de lá de barco em direção a Roma, passando por todos os locais nos quais ele pregou. Vai viver uma temporada de um furacão de 14 dias. Mas quando ele está saindo de Cesareia, uma multidão de cristãos vindo de Jerusalém, da própria cidade de Cesareia e de muitas outras cidades vieram se despedir dele. Inclusive Tiago e a própria Maria, mãe de Jesus, né? Vieram se despedir. E aquilo, digamos, emocionou muito e também emocionou a Lucas, a Timóteo. E Lucas chegou para Paulo e falou assim, eu vou escrever como você foi amado. Eu vou escrever a respeito dos teus títulos honoríficos que as pessoas te concederam. Ele falou assim, não, você não vai escrever nada disso, porque tudo isso não pertence a mim. Essas coisas são de Jesus. Todas as pessoas que vêm aqui me cumprimentar, na verdade, não fazem a mim. São cumprimentos dados ao Mestre. Esse título é de Jesus. O que tu vai falar tu vai falar dos meus erros. E tu vai falar dos esforços que eu fiz para vencer a mim mesmo. Interessante. Então, digamos assim, a gente tem um cérebro, mas não é nosso, não. Riquezas da inteligência, não é nosso. Processos, né? As circunstâncias, quem são as pessoas que estão à minha volta? Por que eu nasci nessa família? Este corpo, que tem os seus defeitos, né? Mas que é uma beleza também. Quantas células digestivas a gente tem? Quão é bom sentir cheiro, sentir o paladar, né?
Já viram a maravilha que é o corpo humano? A gente come alguma fruta e aquela fruta, em algum tempo, por volta lá dos 40 minutos, passando por todo o aparelho digestivo, vai alimentar todas as células do nosso corpo para que nós nos mantenhamos aptos a realizar o que nós devemos realizar para o nosso próprio crescimento. O que é meu? Nada disso é meu. E essa é a forma atual que nós temos. Mas no passado a forma foi muito mais primitiva. Nós não tínhamos nem a sensibilidade de pegar na mão um do outro. Os dedos não se dobravam, não se encaixavam. Então, a forma se aperfeiçoou neste tempo e ainda vai se aperfeiçoar cada mais. Então, todas essas propriedades não são nossas, são propriedades do Todo Misericordioso, que nos concede a título precário, quer dizer, a título não certo, a título eventual. Vou te dar por empréstimo. Para que, né, venhamos a utilizá-los no futuro, no aprimoramento de nós mesmos. Marchando nas largas linhas da experiência, de modo a entrarmos na posse definitiva, para que nós consigamos uma posse que seja realmente definitiva nossa, de valores que serão eternos. Quais são esses valores eternos? O amor e a sabedoria, né? Sintetizados no amor e na sabedoria, com que, em futuro remoto, em futuro distante, nós retrataremos a glória soberana, retrataremos a glória de Deus. Vós sois deuses. É uma mensagem do Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, que, pelo amor de Deus, talvez aquele Espírito seja, depois de Jesus, um dos espíritos mais evoluídos, consta lá como espírito protetor. Mas ele vai dizer que depois que você sai da Terra, você vai, né, para regiões tão elevadas que você, progredindo, esquece a Terra, esquece, pelo amor de Deus, eu não lembro qual é o capítulo, mas quando eu li aquilo, me impressionou significativamente a mensagem daquele espírito muito elevado. Então, vamos lá. Desde o elétron, lembra? Partícula subatômica, o elétron, aos gigantes astronômicos da tela cósmica, tudo constitui reservas das energias de Deus, que usamos essas energias, essas reservas energéticas, em nosso proveito, por permissão de Deus, de sorte a promovermos com firmeza a nossa própria elevação à sua majestade sublime. Dessa maneira, é fácil perceber. Deu para ter uma ideia de como a gente é pequenino? Deu para ter uma ideia de como nós somos pequenos? Porque tem gente que está tomando conta de algumas galáxias inteiras, regiões celestiais. E olha, nós estamos aqui, não consegue tomar conta nem da nossa casa direito. Dessa maneira, é fácil perceber que, após conquistarmos a coroa da razão, mas pelo menos a razão, algum grau de raciocínio, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição dos valores, né? Então, temos razão? Temos. Então, vamos ter que prestar contas. Tem que aferir os valores, justamente para verificarmos. Nisso você foi bem, nisso você foi mal. Você precisa melhorar esse ponto. Aqui você pode ainda desenvolver um pouco mais. Ou seja, o progresso vai depender do senta aqui, essa questão você acertou, essa você errou. Essa você acertou, essa você errou. Essa você acertou, essa você errou. Essa aqui você tinha que ter feito assim.
volta lá e faz de novo. Mas você não vai só. Estamos contigo. E antes de você das circunstâncias, eu vou te dizer, vou soprar, isso sim, isso não. Isso sim eu não vou dizer, para você ter o mérito. E também não vou dizer isso não com muita ênfase, como diz o livro dos médios. Eu vou dar, assim, uma superficial, é você que tem que ter o raciocínio de se encaixar e verificar que você está dentro dessas circunstâncias. Não é para os outros, é para você que eu estou falando. Dizem os espíritos, né? Nunca vem enfático. Os superiores nunca vêm enfáticos. Lembrei-me instintivamente de nossa errada conceituação de vida na Terra, quando nos achamos sempre dispostos a senhorear, né, indebitamente os recursos do estágio humano, de nos tornarmos senhores das coisas da Terra, né? Em terras, em casas, em títulos, em favores, prerrogativas e afetos. Não, esse é o meu amigo, esse é o meu filho. Não, eu sou doutor em... Arrastando por toda parte as algemas do mais gritante egoísmo. Sem ter noção, né? Sem ter noção, é um egoísta a tal ponto de ser um egoísmo gritante. Então, Sanzio registrou-me os pensamentos, porque acentuou com paternal sorriso após ligeira pausa. Então, não é novidade para ninguém que os espíritos, como a gente tem lido aí, talvez desde o primeiro livro, Nosso Lar, que os espíritos estão sempre captando o pensamento, né, dos que lhes são inferiores, né? Então, ele só pensou e Sanzio já vai dizer. Realmente, no mundo, o homem inteligente deve estar farto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. O homem inteligente na Terra, ele sabe que a propriedade é só uma suposição. Por empréstimo, sim, todos os valores da existência lhe são adjudicados, lhe são atribuídos, né? Quer dizer, desses valores nós temos a posse, não temos a propriedade. São atribuídos à posse pela providência divina por determinado tempo, uma vez que a morte funciona como um juiz inflexível, um juiz inexorável, um juiz rigoroso, transferindo os bens de certas mãos para outras mãos e marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade, não é? O Haroldo não fala que ele tentou ser procurador, tentou ser não sei o quê, não, não era para ele ser isso. O que é que ele tinha que ser? Tinha que ser juiz. Então, ele foi conduzido a ser juiz, né? Foi-lhe dado ser juiz. Ora, então ele vai ter que responder por essas práticas. É um exemplo, como ele próprio diz, que vale então para todos nós. O que nós estamos, qual é o nosso contributo social? E aí envolve não só o trabalho, né? Mas todos os relacionamentos dos quais nós participamos. É uma oportunidade de crescimento nosso. Porque temos que amar o próximo como a nós mesmos, né? E vamos ter que prestar conta de tudo isso aí. E a morte vai marcar o prazo do usufruto dos bens. E, por consequência, o momento de aferição dos valores. Aí vemos os princípios de causa e efeito, em toda a força de sua manifestação. Porque nós recebemos, sim, recebemos. Ora, usamos.
ou abusamos? Se usamos, gera crédito. E crédito gera alegria. Não, eu abusei. Vai gerar débito. E o débito gera entristecimento. Né? É isso que ele vai falar. Aqui vemos o princípio de causa e efeito em toda a sua força de manifestação. Porque no uso ou no abuso dessas reservas da vida, que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência. Então, essa conta de débito e crédito está onde? Está na nossa consciência. Cria na própria consciência os créditos. Beleza, os créditos, adquirir um crédito. Ou cria os débitos, que atrairão inelutavelmente, quer dizer, de forma inevitável, as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Beleza, gente? Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Mas não é isso que vai, digamos, gerar mais felicidade, a alegria que jamais tivemos, caso acertemos, também vai gerar mais débito se errarmos em coisas simplórias. Porque se há mais conhecimento e a pessoa erra na mesma coisa simplória que um homem ignorante, ora, esse primeiro tem que ser mais punido que o segundo. Né? Por isso, mais responsabilidade, porque ele tem chance de melhor progredir. Pelos nós, mas não tem outro jeito. Não vamos estacionar, né? Tem que conhecer. Pelos nossos pensamentos, eu lembro, perguntaram para Emmanuel, mas qual felicidade você está querendo? Felicidade dos bovinos? Sem conhecer nada, para não adquirir responsabilidade, você quer ficar com qual felicidade? A dos bovinos? Comer, fazer sexo, deitar e dormir, levantar, comer, fazer sexo, deitar, dormir. Pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelos nossos atos, que nos fluem invariavelmente, invariáveis. A forma como eu raciocino, o que eu digo, o que eu faço, fluem do coração. Gastamos e transformamos constantemente as energias de Deus, as energias do Senhor, em nossa jornada, em nossa viagem evolutiva, nos setores da experiência e do quilate de nossas intenções, da qualidade de nossas intenções. O que é que eu estou desejando? Qual é a minha intenção? Qual é a qualidade, então, do que eu desejo? E ainda, do que eu estou aplicando. Porque diz lá no Evangelho, né? Não, mesmo um pensamento inferior, um desejo inferior, pode ser um degrau de progresso. Não é assim, por pensar inferior, a pessoa já é culpada. Não. Como que é, então? Depende do que ela faz com esse pensamento. Se ela vai praticar, vai aplicar aquele pensamento inadequado, aí sim é um equívoco. Agora, conhecendo que o desejo, que a intenção é indevida, ela busca combater aquilo, faz da inferioridade, do pensamento inferior, um degrau de progresso. Né? Então, é aí a aplicação mesmo das más intenções. Quais são também o quilate, a qualidade dos nossos sentimentos? A qualidade das nossas práticas na marcha. Então, veja, tudo isso é energia de Deus. O que a gente sabe, a energia entra pelo coronário. E sai aqui, no cerebral. E sai no cardíaco. Sai no laríngeo, sai no esplênico. O que eu estou fazendo dessas energias que tenho recebido? O que eu estou fazendo desse passe que eu levo dos espíritos superiores? Primeiro, eu estou em condição de captar aquela energia? Porque pode ser que eu nem esteja em estado de sintonia. Mas digamos que eu esteja.
em estado de sintonia. Recebi. Aí, na hora seguinte, eu joguei fora aquela energia toda. Porque as intenções se tornaram de baixo nível. Aquele passe não adiantou de nada. Em uma hora, joguei fora a boa energia recebida. A vida organiza em nós mesmos a nossa conta, agradável ou desagradável, ante as leis do destino. Nesse ponto do valioso esclarecimento, Hilário inquiriu com humildade. Então, Hilário foi bastante humilde, né? Vai fazer uma pergunta. Talvez a pergunta seja meio, né? Eu vou me colocar numa condição mais humilde para fazer uma pergunta aqui que... Amado instrutor, diante da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como bem e mal. Então, o que é o bem? O que é o mal? O Hilário perguntou isso, né? O que é o bem? O que é o mal? Sanzio fez um gesto de tolerância bondosa e replicou, né? Como seria um gesto de tolerância bondosa? Façam aí vocês aí, como que seria um gesto de tolerância bondosa? Ele fez assim? Esticou as mãos assim? O que seria um gesto de tolerância bondosa para uma alma tão evoluída, né? E replicou: evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia. Então já disse para ele, ó, o que é que você quer fazer com esse conhecimento? Por que você está fazendo essa pergunta? Por que você quer chegar num ponto do qual basicamente não vai se tirar utilidade? Por que você está perguntando por perguntar? Né? Que dúvida é essa? Lógico que ele não falou assim, né? Essa é a tradução da minha inferioridade. O que ele falou foi: evitemos o mergulho no labirinto da filosofia. Não obstante o respeito que a filosofia merece de nós, porque nós não nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra. Não é que a gente não está simplesmente querendo um debate de palavras, né? Não é isso. Não estamos aqui para isso. Que era como Paulo vivia quando ele era Saulo, né? Um debate de palavras. Busquemos, antes de tudo, simplificar. É fácil conhecer o bem, qual é a dúvida? É fácil conhecer o bem. Quando? Quando o nosso coração se enche de boa vontade à frente da lei. Quer dizer, quando surge uma vontade de ajudar alguém, existe o bem se no meu coração aparece a boa vontade desejando servir. Entenderam bem como a coisa funciona? Como que eu vou analisar se é o bem? Analisando a mim mesmo. É meio-dia, eu estou almoçando, tocou um pedinte, a campainha. Surgiu a boa vontade dentro do meu coração de largar o prato como está e ir atender a porta. Então, ele está dizendo para a gente analisar o bem em função do que surge de sentimento em nós, diante das oportunidades de servir à frente da lei. Deu para entender? Beleza? É 11 horas, você está dormindo no sofá e tocou a campainha da sala, é um pedinte, como você levantou?
Ah, eu tenho a oportunidade de ajudar. Isso é o bem. Se você vai ajudar reclamando pelo sentimento contrário que surgiu, isso não é o bem, não. Isso não é o bem, não. Percebe, então, a luta nossa? Aí você carrega esse conhecimento, aí já tocou a campainha meio-dia, já respira fundo, você está lutando para adquirir o bem que você ainda não possui. Mas já está melhor do que antes, porque você ia até lá com uma energia escura. Aí lá na frente do pedinte, você respirava e dizia, sim. Ou o outro, nem isso. O que você está querendo? Pelo amor de Deus. O bem, meu amigo, o bem é o progresso. O bem é a felicidade. Então, justamente o mal é o contrário disso. Mas vamos ver tudo o que ele vai dizer. É a segurança e a justiça para todos. Então, tá aí o que é o bem de uma nova forma. Né? Progresso, felicidade, segurança e justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. Então, com quem eu cruzei, com quem eu falei, com quem eu tive um contato, mesmo pelo WhatsApp, como eu tratei a pessoa, aos quais devemos empenhar as nossas conveniências de nosso exclusivismo. Então, é justamente aquela história do pedinte que bate a porta. Né? Porque nós temos que empenhar, nós temos que comprometer as nossas conveniências do exclusivismo, né? De estar aqui comendo uma feijoada e meio-dia toca alguém. Como você comprometeu essa sua conveniência exclusivista? Sim, é só você que está comendo ali, só os seus. Você voluntariamente comprometeu isso para gerar progresso, felicidade, segurança, justiça para a pessoa que está na sua estrada, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas. Quer dizer, você não fez aquilo porque alguém te obrigou. Sem constrangimento. Você fez por vontade própria, né? Você comprometeu a sua conveniência para auxiliar alguém que está na sua estrada, sem que alguém te diga, faça isso. Que nos colocariam esse constrangimento por parte das ordenações puramente humanas, nos colocariam numa falsa posição no serviço. Quer dizer, você realizou o serviço? Sim, mas foi meio falso. Porque alguém te mandou fazer. Por atuarem de fora para dentro. Quer dizer, né? Ô, Angelita, vai atender lá o mendigo. Pelo amor de Deus, veio de fora para dentro. Gerando, muitas vezes, em nosso cosmo interior, em nosso mundo interior, para o nosso prejuízo, gerou o quê? A indisciplina e a revolta. Quer dizer, foi um falso serviço. Porque como alguém me mandou fazer dentro de mim, eu fiquei meio revoltado, fiquei com um sentimento oposto ao da caridade. Eu quero até agir com alguma indisciplina. O bem desse modo, então vê que o bem depende de nós, depende de quem faz. João, seria o caso, nem sexta-feira eu estava assistindo aula. Aí veio uma visita, é um senhorzinho.
ele não tem hora, ele não tem disciplina, ele não usa máscara. Aí eu peguei, larguei a aula e fui atendê-lo, conversar com ele, até ele se sentir bem, até ele resolver ir embora. Né? Então, eu perdi as aulas. Então, a Simone perguntou, o que foi que você assumiu? Eu falei, eu me ponho no lugar da pessoa, porque eu tenho que ter empatia por ela. Ele é um senhor, ele tem dificuldade, que ele mora sozinho, quer conversar. Ele não quer saber se eu tinha aula ou não, se eu estudo ou não. Não, ele queria fazer uma visita. Então, é isso que eu falo, se a gente não se põe no lugar do outro também, a gente não sabe se a gente vai ter condições de fazer ou não. Então, eu me pus no lugar dele. E ele é minha escola. Eu tenho que aprender com ele, que ele faz parte da minha existência, né? Que ele vem direto fazer uma visita. Então, isso que eu estou te falando, você está falando do indigente. Muitas vezes não é. Sim, não é. A família que chega... É indigente da alma, né? Toda vez que você vai fazer o evangelho, parece que toda vez que você prepara o evangelho, chega alguém. Nesse caso, eles estão precisando ouvir o evangelho, hein? Então, para você ver, né? Então você nota, assim, que, olha, aqui que eu recebo de visita é mínimo, do mínimo, do mínimo. E engraçado, só chega nessas horas que eu tenho compromisso. Então, é isso que eu te falo, o teste é meu. Às vezes, quando a pessoa vem na hora do evangelho, ela está precisando ouvir aquele evangelho. Ainda mais a pessoa que, digamos, é da família, que, portanto, ela vai entrar na casa, aí ela está precisando ouvir aquele trecho do evangelho. Como vocês veem, ao longo de todo o estudo nosso, teve gente que veio e que foi. Deixa eu perguntar. Mas, naquele momento em que aquela pessoa veio, ela precisava ouvir aquela lição, porque aquela lição vai tocar na dificuldade moral da pessoa. Eu estava olhando aqui as datas que o ano retrasado, nós estudamos isso daqui, tá para terminar onde a gente estava. Você vê, pela segunda vez, nós temos que estudar isso, o débito, o crédito, o bem e o mal, porque nós não tínhamos gravado. Então, vamos voltar na lição. Esses livros a gente tem que estudar muito profundamente. Só deixa eu acrescentar uma coisa rapidinho, Marta. Eu tenho um receio de eu não lembrar mais. Mas vê bem uma coisa, por exemplo, se é você que está assistindo a uma aula, então é você que está sendo beneficiado. Se alguém toca para te pedir e você atender, você pode comprometer as tuas conveniências, o teu próprio progresso, porque o estudo vai te trazer progresso, né? Para auxiliar. Agora, se você está ministrando a aula, essa pessoa vai ter que esperar. Porque você está atendendo a muitos outros. E no estudo que a gente faça, um evangelho que a gente faz, ele não se restringe ao plano físico. Tem muita gente conosco aí nas nossas casas, aprendendo, estudando, né? Então, digamos, você não vai deixar de atender, como diz o evangelho, de atender a maioria para atender a minoria, porque no tempo seguinte você pode atender a minoria, né? Beleza? Pois não, Marta, pode falar. No caso do evangelho, quando você está fazendo, vai começar a fazer e chega uma pessoa, o que você faz? Você sabe que ela não vai querer fazer junto com você. O que eu devo fazer nessa situação? Fazer meu evangelho ou parar e dar atenção à pessoa? Não, o evangelho tem que ser feito, né? Porque o evangelho tem dia e hora certa para a gente fazer, não é? O evangelho ele tem dia e hora certo, é melhor que ele seja feito à noite. Por quê, João? É Joana de Ângeles quem diz que é melhor que o evangelho seja feito à noite, porque os espíritos que vêm nos auxiliar, eles não são apressados como nós. Ele não vem assim, na hora do evangelho, e vai embora. Ele fica conosco, então é bom, depois do evangelho, você não sair,
porque ele vai ficar na sua casa um tempo longo, talvez a noite inteira, para te auxiliar. Ele vai ficar a noite inteira para auxiliar aos moradores daquela casa e ainda, diz Joana, daquela região inteira, mora num prédio, do prédio inteiro. Né? Bom, enfim, o que eu faço com a pessoa? Então, você tem que colocar a pessoa né? Ela não quer fazer o evangelho, então você também tem o direito de fazer o seu evangelho, e ainda com o evangelho tem muitos espíritos atendendo e sendo atendidos. Então, é razoável você fazer o evangelho em prol da maioria, e depois você atende a pessoa. Também não pode esperar um pouquinho. Né? Certo. Ok. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, se alguém te manda fazer, isso não é bem, porque surgiu a revolta, surgiu a indisciplina em algum grau. Então, o bem será desse modo. O bem será desse modo. Olha o que é o bem. A nossa cooperação com a lei. O bem será a nossa cooperação com a lei? Não. Não. O que eu deixei de ler aí que está escrito? Decidida. Decidida. O adjetivo tem mais força que o substantivo. Só é o bem se a cooperação é decisão nossa, já decidida. Se eu vou sem querer ir, se eu vou revoltado, se eu vou indisciplinado, isso não é o bem. Então, vê que o bem está atrelado ao sentimento que surge em nós. A cooperação tem que ser decidida, senão não é o bem. Mas, João, eu tive um problema lá em Ponta Porã, quando a gente estava em Ponta Porã, Cida, é que eu não gostava de ir no asilo. De ir no asilo? No asilo. Eu me sentia mal quando eu chegava no asilo e fazia determinados julgamentos, sabe? Assim, por que será? O que será que ele fez que está aqui? Aí eu falei, não vou mais, porque eu não acho que eu esteja fazendo bem. Eu não estou fazendo bem para a situação. Mas aí eu insisti, e quando eu insisti, eu passei aí depois com prazer, sabe? De início, não foi bem. Não fiz o bem. Nem para mim e nem para quem estava lá, eu acredito, porque eu fui forçada. Mas eu fui forçada umas 2, 3 vezes e depois eu sentia falta porque me dava prazer, assim, no sentido de auxiliar, de estar ali, sabe? Então, essa decisão, às vezes, no primeiro passo, ser imposta, entre aspas, mas depois ela se torna bem, não torna? Sim, sim. Essa é a lei do progresso, né? Essa é a lei do progresso. Aqui todos estamos submetidos. Paulo, a história de Paulo, a história de Santo Agostinho, se retrata no que você falou a respeito de você mesma, né? No começo, você não estava com bom sentimento, mas depois você ficou com bom sentimento. Essa é a lei do progresso. Você chegou ao bem, né? Beleza? É a história de todos nós. Lembra a história de Paulo, lembra a história de Santo Agostinho. A Cida falou de Teresa d'Ávila em aulas anteriores. Não vou não. Você não vai, Vou te deixar livre, mas eu te aconselho aí, por isso, por aquilo. Aí ela foi. Não tem a parábola do semeador lá, que ele fala também, que pediu para um filho ir, ele falou que ia e não foi. Pediu para o outro, ele falou assim, não, eu não vou, mas ele foi. Então, é aquilo que nós falamos, nós temos a resistência, mas depois a gente cede e vai se sai bem, que entra em par com a gente, com o bem-estar da gente.
Sim. estar servindo alguém. Então, está Exatamente. na parábola do semeador. Sim. Aí essa segunda parte não tem limite, porque qual sentimento a gente pode adquirir desse bem-estar, né? Então, vamos lá. Tem algum limite para isso? Não, não tem. Então, bem será, desse modo, a nossa decidida cooperação com a lei a favor de alguns, não, a favor de todos. Ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Quer dizer, então, tem o outro lado da questão. Não é só a nossa decidida cooperação, decidida, mas quando eu vou cooperar, qual é o tamanho da minha renúncia? Qual é o tamanho da minha renúncia? Diz que o Chico Xavier foi atender alguém, ele estava com um problema lá, não sei, em articulações, na coluna, sei lá, ele foi se arrastando, né? Ele foi se arrastando no chão para atender. Então, decidida a cooperação, sim, com uma renúncia imensa. Com uma renúncia imensa. Visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, né, se auxiliarmos a lei e agirmos conforme a lei, seremos pela lei ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Quer dizer, o João não é nem tão valoroso assim, na verdade, ele vale bem pouquinha coisa. Mas como ele está se colocando em serviço, auxiliando, tentando agir em conformidade com a lei, ele também é ajudado, ele é sustentado. Eu dou para ele uma força maior do que a que ele possui. Eu sustento alguns valores que ele ainda não tem, através dele. Mas não é por ele, é por todos que estão com quem ele está auxiliando. E isso é para todos nós, né? É uma lei geral. Eu lembro que alguém, como foi o nome daquela senhora espírita de Minas que faleceu, Sueli Caldas, né? Schubert. Ela falou que ela chegou numa favela, entrou numa favela, e a intenção do plano espiritual é que eles morressem, que eles fossem mortos. Mas, como eles são trabalhadores do bem, os próprios criminosos da favela ficaram meio atordoados e, por uma influência espiritual positiva, ficaram dizendo, não, vai com Deus, desejando que eles seguissem na caminhada com Deus. Aí depois o Espírito, não, o plano dos inferiores era que vocês morressem, como aconteceu semana passada com uma pessoa que entrou pelo mesmo caminho, né? Mas como vocês estão na corrente do bem, na prática do bem, por toda essa corrente, não é algo exclusivo para vocês, vocês foram sustentados. Isso aí, então vale para todo mundo, é uma regra só. Beleza, então isso é o bem. Percebe que então que é o bem a depender do que sentimos quando agimos e o tamanho da renúncia que fazemos, porque tem quem nem renuncie nem por R$5. Eu tiro a sua vida pela falta de R$5 que você me deve. É o oposto completo, né? Eu te tiro o maior direito em função do menor de todos. Porque o menor é meu. E eu me interesso pelo meu. Não me interesso pelo seu. Seja qual for o seu. É o oposto. E o mal? O mal será sempre representado por aquela triste, queria ver o ministro falar essa palavra, triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Então, o bem único para nós, isso é o mal. A expressar-se no egoísmo, a expressar-se na vaidade,
a expressar-se na falta de senso. A insensatez é o mal. A expressar-se no orgulho, que nos assinalam a permanência. Você permanece nas linhas inferiores do espírito. O que acharam aí do ministro Sânzio? Vamos parar aí, né, gente? O que acharam aí do ministro? Muito bom, né? Então, analisa se é o bem conforme o sentimento que surge em você para auxiliar e conforme o tamanho da sua renúncia. Isso é o bem. O mal é o oposto, né? A insensatez é o mal. Exclusivo para nós, egoísmo. Beleza, gente? Beleza. E daí, Ana, tudo legal? Comigo tudo bem. Mar tranquilo.